Animaliza Cast, uma parceria com Popularizando a ciência. Olá a todos, eu sou a professora Gabriele Marisco, coordenadora do projeto, idealizadora do projeto Popularizando a Ciência, que estamos entrando no 5º ano, e esse ano a gente vem com uma proposta, essa temporada a gente vem com uma proposta de um podcast que vai se chamar Animaliza Cast. E para que esse podcast aconteça, eu convidei para participar conosco nessa temporada Ana Carolina. Ana Carolina, ela é advogada, ela vai se apresentar um pouquinho, vai contar a historinha dela da ONG que ela participa. E o Animaliza Cast, ele tem como objetivo a gente trazer uma discussão ampliada sobre a situação da pauta animal na região sudoeste da Bahia. Então, a gente agradece à Rádio ESB por nos oferecer esse espaço para a gente poder gravar. E eu vou passar a palavra para Ana Carolina para ela contar um pouquinho quem ela é e por que ela está aqui conosco para esse podcast. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo isso, mas queria agradecer a Gabi pela ideia. Assim, Gabi sempre tem as melhores ideias em relação a realmente popularizar a ciência, fazer a ciência alcançar mais pessoas. E me apresentar muito brevemente, né? Eu sou... Gabi me apresentou como Ana Carolina Pessoa, mas podem me chamar de Carol, porque não tem muito isso de formalidade por aqui. Mas eu sou advogada, sou vice-presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB e sou integrante, uma das fundadoras da ONG Arca, né? A antiga Salve um Gatinho, que hoje se chama Arca. E a proposta que está sendo estabelecida hoje, né, de levar essa temática aí para mais pessoas através do podcast, através de convidados, eu achei muito interessante, né? E muito obrigada, mais uma vez, obrigada pela Rádio ESB por ter cedido o espaço. Eu espero que seja algo bem legal pra gente, que a gente possa construir isso. É uma novidade, né? Então a gente vai aprendendo a fazer as coisas no meio do caminho. Mas eu acredito que é algo inovador, que a gente vai poder trazer mais um formato de conhecimento, né, para as pessoas. E é isso. E aí vai ser assim, o Popularizando a Ciência, né, por meio do Animaliza Cast, a gente vai trazer perguntas, né? A gente vai abrir espaço para quem quiser fazer perguntas, tanto pelo Instagram do Popularizando a Ciência, quanto pelo Instagram da ONG Arca. A gente vai ter uma série de convidados que vão vir aqui estar conosco e contar um pouquinho da história e a sua relação com a pauta animal. E aí eu já vou começar conversando com Carol sobre se como que ela começou a atuar, né? Por que ela como advogada, se foi antes dela ser advogada, como que ela entrou na pauta animal da região aqui do município de Vitória da Conquista e região, né? Porque vocês trabalham o foco principal aqui no município, mas eu acompanho as atividades e atuações de vocês na região toda. Uhum. Ô, Gabi, na verdade eu caí de paraquedas, a realidade é essa. E eu acredito que o momento que eu entrei na causa é como a maioria das pessoas se encontra hoje no município. A realidade é que a gente não enxerga o tamanho do problema, sabe? Quem não tá nesse meio caótico e confuso, vê até os animais, vê que realmente tem algo errado, né? De você ver tantos animais na rua, mas não para pensar todas as especificidades desse problema e toda a falta de aparato público que existe para combater esse problema. Então, assim, eu caí de paraquedas porque eu postava algumas coisas no Facebook, enfim, né, via as páginas postando os animais para adoção, e aí eu compartilhava. E aí essa professora minha da época da escola, né, isso foi, eu tinha acabado de me formar na escola, tinha 17 anos, terminei a escola, e aí ela mandou uma mensagem, falou assim: Orol, eu vi que você compartilha coisas de animais, eu vou te colocar num grupo que eu participo, é o grupo Salve um Gatinho, que a gente divulga animais lá, enfim, não tinha uma coisa muito delineada naquele momento, né? Então, eu entrei nessa época e acho que foi... Ai, gente, tem tanto tempo. Foi 2014, final de 2014 para 2015.
Eu tinha 17 anos e, a princípio, eu fiquei ali meio como telespectadora. Eu não tinha nem bicho de estimação. Fiquei ali como telespectadora, mas na medida que eu via as coisas acontecendo dentro do grupo, tipo, os desesperos de, encontrei um animal, o que eu vou fazer com esse? Precisa adotar, precisa castrar. Onde é que é a clínica que a gente vai conseguir mais barato? Na época, castração de... a gente tinha um foco em gatos, né? Castração de fêmea era R$500, a gente conseguia um desconto de 50%. Então, tipo, pra você castrar 10 gatas, que é uma gotinha no oceano, você ia pagar R$2.500, né? Então, assim, era bem difícil. Bem difícil mesmo. E aí eu fui me inteirando mais e passando a entender as dimensões desse problema e tentar trazer soluções, né? Minha personalidade é muito uma personalidade de... tem um problema, vamos ver aqui estratégias para solucionar esse problema, ou então tentar reduzir um pouco, ou então amenizar, sabe? Porque a gente não vai conseguir salvar o mundo, né? Mas a gente tenta. E foi mais ou menos por aí que eu entrei. Então, eu era bem, bem jovenzita mesmo, muito antes de entrar na faculdade. Entrei na faculdade, eu sou egressa da UESB também. E segui nessa, né? Aí teve os primeiros resgates, os primeiros lares temporários. Então, assim, meu voluntariado é de muita mão na massa, mas também é muito técnico, porque eu vou atrás de procurar a parte jurídica da coisa, procurar oficializar certas solicitações, procurar os meios de trazer soluções, não só para um problema particular, mas para trazer um impacto mais coletivo, que é importante, né? O que a Carol falou é importante, e eu também queria aproveitar já e falar. Eu entrei mais ou menos na pauta animal, na causa animal, tem mais ou menos 10 anos também. Então, por que eu entrei? Foi por causa da demanda, né? Eu cheguei no município de Vitória da Conquista em 2010. Sai de onde, Gabi? Eu sou do Rio Grande do Sul. Mas qual cidade? De Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. E aí, quando eu cheguei para morar aqui em Vitória da Conquista, eu comecei a observar. E comecei a fazer que nem você, assim, publicar, repostar, na época mais no Facebook. E aí eu fui captada da mesma forma, assim, porque o que acontece? O voluntariado é isso, a gente começa a ver quem é que tá ajudando e a gente começa a captar as pessoas. E eu fui captada por alguns protetores e comecei a ajudar com resgates na rua da minha casa e comecei a conhecer pessoas que também faziam esse trabalho, a preocupação de como pagar as dívidas depois que a gente resgata um animal, onde deixar esse animal. E aí eu comecei a procurar como é que é o poder público, né? Então, desde 2010, assim, 2014 quando eu entrei na UESB em 2010, mas em 2014 que eu comecei a ver a dimensão das coisas e a falta, né, do que não tinha numa cidade do tamanho que é Vitória da Conquista. Então eu comecei a ver, um CCZ era obrigatório o município ter, né, por lei. Né? E por que não tem? Aonde que tem na Bahia? Então, eu comecei a fazer essas pesquisas e fui para a área científica. Então, hoje, né, eu sou professora e pesquisadora na área de educação animalista, de zoonoses, e atualmente, eu recentemente aprovei um projeto no CNPq. Para quem não conhece o CNPq é um órgão de fomento do Brasil, né, federal, que ele apoia pesquisas que eles consideram relevantes e científicas para o Brasil. E eu propus um projeto em parceria com a ONG, na época ainda era a ONG Salve um Gatinho, hoje já é a ONG Arca, né, que foi proposto ano passado, e o CNPq entendeu que a educação animalista, e aí já vai vir a minha próxima pergunta, a MIA, né, que a gente vai apresentar um pouquinho a MIA agora, que a MIA, ela pode ser um início de política pública para a Bahia, para a região sudoeste. E aí a gente tem aí 3 anos agora, até 2027, para a gente construir dados e oferecer ferramentas, né? Contribuir com ferramentas para o poder público para ver se a gente consegue avançar na pauta animal. Porque não é só castrar, né? Não é só resgatar. Existe uma demanda imensa e só quem está nesse universo que entende. Então, a nossa proposta desse podcast é trazer essas informações de forma de fácil entendimento, com uma opinião científica e jurídica, né? Sim. Porque aqui a gente tem uma pesquisadora na área de científica e nós temos uma advogada que faz parte, né, que é membro de uma ONG e que atua, né, com esses elementos. E a MIA, ela é uma novidade no Brasil, né? Então a gente está começando a divulgar. Ela foi idealizada, né, pela ONG, mas em nome de Carol.
E eu queria que a Carol contasse um pouquinho agora, nesse nosso primeiro momento, quem é a Mia? Então, a gente já falou da Mia em alguns outros lugares, né? Quem acompanha a ONG também sabe quem é a Mia. A Mia nada mais é do que a nossa querida assistente virtual que atende pelo WhatsApp. A gente tem, né, na verdade, uma demanda, um volume bem grande de demandas, um volume bem grande de solicitações de mensagens e é meio caótico, porque a gente tem poucos voluntários, né? Como a gente entende que o voluntariado é algo de doação, e doação a gente não consegue 24 horas por dia, a gente não consegue em horário de trabalho, a gente não consegue demandar da pessoa que fique ali disponível para o voluntariado da maneira que o voluntariado até exigiria. A gente viu, né? A gente teve uma reunião que a gente estava pensando em fazer alguns vídeos, e aí foi me apresentada essa plataforma, né? Porque eu já tinha procurado outros meios de fazer a automação do atendimento, mas era tudo muito caro. E aí tava numa promoção na época. E aí eu consegui, através dessa plataforma, desenvolver essa assistente virtual que atende lá pelo WhatsApp. Então, da mesma maneira que algumas empresas têm, né? Bancos, que você manda um oi, é um chatbot ali que responde. Então, a pessoa que envia uma mensagem para o WhatsApp da ONG hoje é atendida pela Mia inicialmente. A triagem é a Mia que faz, né? Coletando informações iniciais, mínimas, né? Contato da pessoa, o nome da pessoa, informação, o que a pessoa deseja, dando um menu de opções. E aí, dentre as coisas que a gente colocou na Mia como recurso para obtenção de dados, foram as possibilidades das pessoas terem um auxílio para registrar as denúncias de maus tratos, né? Então, a gente tem um levantamento de dados em cima disso, que embasou até ofícios, que mais pra frente em outros programas talvez a gente pode falar mais profundamente a respeito disso. E também, especialmente em relação às zoonoses, porque a gente encontrava uma dificuldade muito grande de notificar via município e de ter acessos a esses dados, né? Então, assim, quantas pessoas tentaram notificar zoonoses? Qual é a real situação do município em relação a essas doenças? A gente não conseguia via município. Então, a gente criou um formulário para que as pessoas pudessem notificar e graças à competência, eu tenho que dar os louros aqui pra Gabi, que ela é uma pesquisadora, assim, de primeira, de realmente buscar os editais e buscar os meios de validar isso, né? A ideia da Bolsa da CNPq é realmente validar, virar e falar, olha, a Mia, ela é eficiente na coleta de dados para o embasamento de políticas públicas. A gente vai saber ao longo desses 3 anos, né, que vai se comprovar ou não. Pode até se dizer, não foi eficiente, a gente não conseguiu. Mas eu acredito que já tá num caminho de conseguir, sabe? A gente já tá conseguindo mobilizar os atores políticos. Eu não falo só a nível municipal. Nem sei se eu te contei isso, filho. Ver sua cara de surpresa se eu tinha te contado isso ou não. Que o governo do estado respondeu o último ofício, não tinha falado? Não. Respondeu. O ofício eu fiz um ofício circular para diversos órgãos falando sobre essa situação das demandas de maus tratos, né? Do levantamento que a gente fez, que a gente viu que estavam sendo registradas as ocorrências e não estavam sendo instaurados os inquéritos. Então, a gente fez um levantamento até em relação à gravidade daquela... Porque a gente sabe, né, que maus tratos existe um maus tratos intenso e existe aquele que é algo mais de negligência e, enfim... E a gente fez esse levantamento de acordo com essa gravidade, de acordo com a disponibilidade ou não de lar temporário. Então, a gente fez esse levantamento e apresentou para esses órgãos. E aí, o gabinete do governo do estado respondeu informando que foi aberto um processo administrativo que as secretarias foram notificadas para apresentarem os pareceres, porque nesse ofício eu, em nome da ONG, né, tinha solicitado algumas coisas que achava pertinente, né? Por exemplo, delegacia especializada em Vitória da Conquista, criação de cargo de médico veterinário no DPT, né, no Departamento de Polícia Técnica, para poder laudar esses animais, né, fazer a perícia desses animais vítimas de maus tratos, então dar materialidade para aquela ação que vai ser proposta mais para frente, ação criminal, né? Então, essas propostas precisam ser analisadas pela Secretaria de Segurança Pública, pela Secretaria da Fazenda, para verificar qual é a disponibilidade até de recursos para criar isso. Mas eu acho que, assim, para mim, isso já é um fruto colhido, sabe? De você ter uma resposta, você ser levado a sério. Na nossa última reunião também com o Dr. George, os dados que a gente levou foram robustos a ponto de, não, realmente precisa ser aberto um procedimento administrativo aqui para averiguar
essa situação que vocês estão relatando. Então, assim, acredito que muito mais está por vir. E a Mia é esse tesourinho aí. Então é isso, pessoal. A Mia, a gente vai deixar disponível, né? O contato, mas é um contato no WhatsApp. A gente chama, dá um oi para aquele número ele vai te dar opções, né? Você quer fazer o quê? Você quer fazer uma denúncia de maus tratos? Você quer notificar uma zoonose? O que acontece? Muitas pessoas e protetores não têm para quem entrar em contato no município. Então, eles avisam a gente. A gente não, né? A ONG. Pedidos de ajuda. Animais que precisam ser... estou com encontrei uma ninhada de cachorro, uma ninhada de gato, né? O que eu posso fazer? Tem pessoas que querem ajudar, querem doar de alguma forma, então eles também podem, querem adotar. Então, a adoção via ONG é uma adoção que tem entrevista, que a pessoa assina um formulário de responsabilidade, do que ela vai ficar ciente do quais são as responsabilidades dela junto àquele animal. Então, esse menu, né, a assistente virtual Mia, né, que foi, quem entrar lá vai ver, a Mia, ela tem uma carinha própria dela, né? Então, a Mia, ela pode ser um exemplo de forma de contato via qualquer município, né? De forma acessível. Então, se uma ONG consegue fazer só com ajuda e doação, sem nenhuma verba pública, então imagine se uma cidade assume essa responsabilidade de ver os animais. A gente já está caminhando para o fim, né, da nossa conversa, porque o objetivo desses podcasts é que sejam rápidos e que as pessoas deem atenção, né, e não consigam em 20, 30 minutos ouvir o que a gente está falando. E aí, hoje é o nosso primeiro encontro, é o nosso piloto, mas tem uma pergunta que eu acho que cabe, é totalmente pertinente nesse primeiro encontro, né? Hoje é dia 10 de maio de 2024, e aí eu queria perguntar para Carol o seguinte, né, como advogada, como fundadora, né, oficial, né, ela que conseguiu ajudar a documentação toda de registro de uma ONG, porque não é fácil fazer isso. Carol, é uma pergunta polêmica e eu gostaria de uma opinião sincera. Tá? Se a situação atual que a gente está vivendo, que a gente está acompanhando, né, lá no Rio Grande do Sul, do qual eu sou origem, né, e é muito triste o que a gente está vendo, com as enchentes que estão acontecendo, as pessoas estão sendo resgatadas ainda, mas a gente também está vendo a situação dos animais. Ontem mesmo, a gente acompanhou via rede social e noticiários o resgate de um cavalo, tá, sob cuidados. Mas a gente vê muitos gatos, muitos cachorros, e aí, gente, ainda não tem nem muitos dados de animais silvestres, né? Eu ainda não tive esses dados. Mas a gente tá vendo muito essa coisa, esse slogan que toda a vida importa. E aí, a gente pensando na nossa região aqui, né? Se a gente pensasse se na região sudoeste da Bahia, se a gente estivesse passando por uma situação semelhante, a ONG, qual seria a situação desses animais aqui no município de Vitória da Conquista? Como é que você vê se esse caos, né, se essa questão ambiental estivesse acontecendo aqui? Gabi, como é uma opinião sincera, né, não é algo baseado em dados estatísticos, é realmente uma opinião a partir das percepções, eu acredito que a situação estaria muito mais calamitosa. A gente viveu uma experiência, óbvio que não se compara, mas parecida, em Itabuna, né, assim, tiveram muitos abrigos inundados. Então, assim, eu acredito, é muito até curioso que aqui na Bahia exista, na parte jurídica, tanto conhecimento voltado para a causa animal. Existem tantos nomes reconhecidos no Brasil inteiro, mas a prática não acompanha a teoria. Então, a gente não vê aquém de direito, né, não vê a administração pública agindo de acordo com o que se tem de conhecimento jurídico. Então, assim, o que se tem no nosso município, sendo muito sincera mesmo, eu acredito realmente que o finado Airzen Guzmão, ele tinha uma intenção em relação aos animais, ele tinha algo de coração. Mas eu acredito que as coisas que acontecem hoje, os poucos avanços que acontecem, são muito por conta da sentença condenatória que já transitou em julgado desde 2019. Então o município não está fazendo coisas do coração. Nossa, que ideia genial. Nossa, que sensibilidade. Não, ele foi condenado a fazer tomar uma série de medidas que vêm sendo descumpridas em parte, né?
Então, assim, quando você para analisar que levou, desde a promessa de campanha de 2019, quase 3 anos, né? Quase 3 anos, para entrega de uma promessa de campanha, né? A gente tá no final do mandato e vai entregar um castramóvel. Então, assim, se demorou isso tudo, imagina numa situação de calamidade pública. A gente tá vivendo uma situação que não tem um agravante, né, de enchentes, de incêndios, Mas se acontecesse, eu, assim... Provavelmente todos os animais estariam perdidos, né? Os que não estariam salvos por conta da mobilização das pessoas, porque as pessoas, nos momentos difíceis, elas são incríveis, assim. Mas não por conta do poder público, mas é realmente uma opinião, não é um fato, né? É uma opinião de acordo com as minhas percepções e do que eu já vivi. Do que a gente nesses vive, né? anos, Pela né? experiência. É importante falar, fazer uma observação, que no direito animal, nós temos grandes nomes no Brasil. E os principais não, né? Mas, assim, 2 que se destacam como iniciando, né? Eles foram pioneiros, né? São de Salvador. A gente tem um programa de pós-graduação em Direito Animal em Salvador, né? Pela UFBA. Então, o que que acontece? Nós temos pesquisadores, né, do direito animal embasados em leis, né? Mas a gente não vê essa parte do direito animal refletindo em política pública, que é o que a gente quer hoje, que é o que a gente está lutando, e um dos objetivos do Animaliza Cast é divulgar o direito animal e a educação animalista, né? Não é só uma questão de amor, não é só uma questão de empatia pelos animais, é uma questão de direito, de dignidade, porque eles são seres sencientes. Eles são seres que sentem dor, que sentem fome, que sentem. Então, assim, é vida, né? E essa vida merece dignidade. E na lei está escrito isso, né? A gente tem isso na lei. Só para fechar o que você está falando, eu assisti ontem uma reportagem de uma protetora, explicando mais ou menos como é que eles estão fazendo, né, o processo de resgate lá no Sul. E o que que acontece? Tem muita ONG colaborando, tem muita gente vindo de fora do estado para chegar lá e contribuir. Eu estou seguindo o GRADE, que é um grupo, né, de resgate mesmo em situações de desastres ambientais, né, do Brasil, e eles foram para lá também, então tá tendo muita doação de ração e tal, mas enfim, são muitos animais, são mais de 1.000, né, muito mais de 1.000 animais, muitos não acharam seus tutores, provavelmente alguns não vão ser reencontrados, e aí a preocupação nesse momento é a questão ambiental ainda, que pode ainda ter mais alagamentos, pode ainda ter mais chuva, né? A previsão é essa. Mas o que fazer com esses animais? E que eles são os pioneiros em resgate agora, nesse impacto, né? Uhum. Então, teve a questão da Mariana, né? Em Minas Gerais. Mas hoje, né? Quem vai ser referência para questões ambientais tão impactantes é o Rio Grande do Sul e quem está lá fazendo isso. Então, formas de captura de animais, onde colocar esses animais, a busca de espaços para quem tá acompanhando, né, nas mídias sociais e na TV, ver a forma como eles estão organizando esses animais em estádios, em ambientes grandes. Então, é uma logística imensa. E hoje, se a gente acontecesse aqui em Conquista, a gente não consegue ver isso acontecendo aqui. Aulas, né? Até uma informação importante da gente colocar aqui também, porque eu acho que a gente fala de todas as esferas de governo, né? Então, a nível federal, a gente tem um departamento de defesa e proteção animal que criou grupos de trabalho. E assim, graças a Deus que esses grupos de trabalho foram criados, porque um desses grupos de trabalhos foi em relação a desastres ambientais. Então, assim, já tinha algo meio que sendo estudado sobre como agir em desastres vindo de lá de cima. E aí, por isso, uma das solicitações também do ofício foi que se criasse um departamento a nível estadual também, Departamento de Defesa e Proteção Animal. Porque cada estado tem suas particularidades, né? E a gente consegue operacionalizar melhor quanto mais a gente vai fazendo recorte. Então, foi uma solicitação também, eu espero que os pareceres aí das secretarias correspondentes sejam aprofundados, né? Não seja nada raso, seja algo que seja estudado mesmo, dê a devida importância que tem, e que a gente consiga replicar isso em outros níveis também. Então, aqui, que seja criado o departamento municipal também, né? E aí a gente consiga articular todas essas necessidades. A gente tem que criar essas políticas de prevenção, porque aí
aí a gente consegue realmente ter uma atuação muito mais satisfatória e mais eficiente, né? Então, e assim, minhas orações pra quem está no Rio Grande do Sul, gente, é algo, assim, impactante mesmo. Eu até postei esses dias no Instagram da ONG, uma das protetoras que tá fazendo resgate lá, Paola Saldívia, e assim, eu acho que é isso, né? Cada coisa toca no nosso coração de maneira diferente. Não que os animais daqui não precisem, mas assim, a gente tem que fazer os apelos para que as pessoas contribuam mesmo, porque aqui tá precisando, lá tá precisando, todo lugar tá precisando e nunca vai deixar de precisar, né? Só que quando a gente tem política pública, fica muito mais fácil pra gente. A gente pensando no que pode acontecer, os desastres ambientais vão acontecer. Então, é um fato, a ciência está mostrando isso. E agora, o que a gente faz com isso? Então, a gente precisa se organizar, procurar o poder público estadual, municipal e avançar nessa pauta. E para finalizar, né, Carol, o que Vitória da Conquista e região precisa? Gabi, tem muitas respostas para isso, né? Mas eu acredito que a resposta inicial é escuta. Precisa de diagnóstico. A gente não trata uma doença sem diagnóstico. Como é que você vai dar um remédio, aí você dá um remédio para dor de cabeça, a pessoa tá com um problema de estômago, sabe? Então, assim, a gente precisa de escuta. Por isso que os atores da causa animal precisam ser escutados. A gente tá na linha de frente, a gente sabe quais são os problemas, a gente sabe o que é que precisa mais. Então, antes de trazer uma solução mirabolante, procure quem tá lidando com o problema diariamente. Então, assim, pra mim, o que Vitória da Conquista precisa hoje, muitas coisas. Mas, antes de tudo, escuta. Eu acredito que é a palavra-chave. Porque a gente tem que pensar o seguinte, vamos propor uma ação. Quem que pode ajudar a gente a construir essa ação? É quem está envolvido nessa ação. Quem está envolvido nessa ação? Muitos protetores. Mas a gente precisa de ONGs. Porque as ONGs, elas estão legalizadas. Elas têm Elas já têm ações envolvidas. Vamos procurar quem tem experiência, né? Sempre lembrando, a partir das leis, a partir da ciência, né? Então, o nosso Animaliza Cast é isso. É uma junção de ciência, informação jurídica e também empatia, Sim. né? A gente lembrar que os animais são sencientes e eles são uma vida e toda vida importa. Até em relação ao Rio Grande do Sul mesmo, a gente tem até os comentários, né, de que todo filme de desastre começa com um cientista sendo ignorado, né? Então aqui tem pessoas comprometidas com dados reais que trabalham em cima de fatos, né, não de ideias, não de sonhos, e a gente tem muito a contribuir. Então, assim, eu acho que é um começo, um meio, e acredito que não vai ter fim, porque é um problema bem grande para se resolver, mas vai ter soluções muito inovadoras, vai ter muito avanço e muita esperança para dias melhores, né? E é isso, a gente vai terminar pedindo para quem acompanhe a gente. Se você gostou do conteúdo que a gente vai trazer, a gente vai falar sobre zoonoses, a gente vai falar sobre educação animalista, a gente vai falar muito de direito animal. Sim. E hoje a gente trouxe Panorama. Fez um panorama e trouxe uma situação atual, que é o que a gente está vendo hoje. Mas, assim, a gente vai trazer muitos convidados, a gente vai trazer muita informação científica, artigo científico de forma popular para todo mundo entender. Então, assim, marca a gente e acompanhe, porque se você quiser perguntas, sugestões de convidados... Tem que falar os arrobas. @popularizando a ciência, Arca Bahia, @Gabriele Marisco, né? Isso. E @Carolina Pebrais. A gente não posta muita coisa nos nossos pessoais, não, mas sigam lá os projetos, porque lá sempre tem novidade. A gente vai abrir caixinhas de perguntas também, para trazer perguntas de vocês para o programa. E agradecer, né, Gabi? Agradecer a UESB. Eu acredito que a gente vai ter outros apoiadores aí para o nosso programa mais para frente. E é isso. Então, até mais. Beijo.